menino tava indo pra escola quando um policial começou a seguir ele. Pouco tempo depois, outros carros de polícia começaram a chegar e formaram uma fila atrás dele enquanto ele andava. Ninguém entendeu nada e ficou se perguntando o que ele tinha feito pra ser seguido por tantos policiais. Mas o motivo é esse distintivo que ele tava usando. Ele era do seu pai policial, que perdeu a vida enquanto trabalhava. E antes de partir, falou pro menino que ele nunca ficaria sozinho. E nesse dia, 70 policiais acompanharam ele até a escola pra cumprir a promessa. 2024 acabou de ficar mais louco. Depois de 10 anos banido, Flappy Bird anunciou que o jogo vai voltar. Essa versão vai ser melhorada e vai ter novos modos de jogo e deve sair em 2025. Acho que vai concorrer com o jogo do tigre. Finalmente divulgaram as primeiras imagens do submarino que implodiu no fundo do mar em 2023. E eles também descobriram quais foram as últimas palavras transmitidas pelas pessoas dentro do submarino. E elas foram: por aqui tá tudo bem. A Samsung anunciou que eles estão projetando um celular rolável que vai ser lançado em 2025. Ao invés de ser duro ou dobrável como os celulares de hoje, você vai poder transformar ele em um rolinho. E falando em celular, sabe aquele adesivo que vinha na caixa do iPhone que as pessoas colavam no carro pra ostentar? A Apple anunciou que a partir do iPhone 16 ele não vai mais existir. Se bem que se eles não estavam dando nem fone, nem carregador, nem nada, não faz sentido ter adesivo, né? Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Nesse lugar, você precisa se sacrificar pelo Wi-Fi. O nome da rede é Boa Sorte. Aí você precisa puxar o papelzinho com a senha. E puxar, e puxar, e puxar, e puxar. E ter muita paciência pra escrever a senha. O chefe escondeu uma câmera na fábrica porque falaram que esse funcionário não fazia nada o dia inteiro além de tomar café. No começo ele achou que tava certo e já tava pronto pra demitir o cara por não fazer nada no trabalho. Até ele assistir o vídeo e descobrir que na verdade esse funcionário era um gênio. Com quantos anos você descobriu que tem várias coisas de madeira que na verdade são tinta, imitando madeira? Nem pra ser um papel de parede ou alguma coisa do tipo. É literalmente só um paninho. Durante a aula o sinal tocou e esse professor saiu correndo. Ninguém entendeu nada, até que eles viram que os outros professores estavam correndo também. Eles estavam bravos porque os alunos saíam correndo pra ir embora no momento em que o sinal tocava e se vingaram do melhor jeito possível. Isso é um show silencioso. Cada pessoa usa um fone de ouvido e escuta a música ao mesmo tempo, só que sem realmente ter barulho. E parece muito legal até você tirar a música. Esse professor queria entregar as notas de um jeito divertido. Então colocou um adesivo em que você precisava raspar pra ver a nota que tinha embaixo. Assim, quando você pegasse a prova, não daria pra ver a nota até você raspar. A ideia era transformar as notas numa brincadeira divertida, mas provavelmente só duplicou os níveis de ansiedade mesmo. Os McDonald's da China têm bicicletas e o motivo não é ser saudável. Todo mundo acha que elas estão ali pra queimar calorias enquanto você come e diminuir os danos de estar comendo fast food. E apesar disso ser um dos motivos, essas bicicletas na verdade geram energia pra você carregar o celular. Isso não é uma estrada normal, porque quando você olha pela janela do carro, os desenhos do muro se juntam e viram uma animação e dá pra praticamente assistir um filme no meio da estrada. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares ele voltou a andar. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares ele voltou a andar. Esse cara é um gênio,
Porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso, ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares, ele voltou a andar. O cara que inventou a raquete elétrica acertou na mosca. O cara que inventou o espelho fez todo mundo refletir. Já o cara que inventou o binóculo enxergou longe. O cara que inventou o lençol tava coberto de razão. O cara que inventou a padaria transformou sonhos em realidade. E o cara que inventou o elevador subiu na vida. Esse menino nunca se atrasa pra aula. Assim que o sinal toca, ele sai correndo pra chegar na sala. Só que a escola inteira ficou sabendo. E todo dia os alunos se juntam pra torcer pra ele conseguir chegar. E até fizeram uma linha de chegada pra ele. Depois de fazer isso todo dia, a sala se juntou pra comprar um tênis de corrida novinho pra ele. E no dia seguinte, pra agradecer, ele preparou uma surpresa. Esse menino nunca se atrasa pra aula. Assim que o sinal toca, ele sai correndo pra chegar na sala. Só que a escola inteira ficou sabendo. E todo dia os alunos se juntam pra torcer pra ele conseguir chegar. E até fizeram uma linha de chegada pra ele. Depois de fazer isso todo dia, a sala se juntou pra comprar um tênis de corrida novinho pra ele. E no dia seguinte, pra agradecer, ele preparou uma surpresa. Esse menino nunca se atrasa pra aula. Assim que o sinal toca, ele sai correndo pra chegar na sala. Só que a escola inteira ficou sabendo. E todo dia os alunos se juntam pra torcer pra ele conseguir chegar. E até fizeram uma linha de chegada pra ele. Depois de fazer isso todo dia, a sala se juntou pra comprar um tênis de corrida novinho pra ele. E no dia seguinte, pra agradecer, ele preparou uma surpresa. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Isso parece papel toalha, mas quando você puxa, ele não sai. Em alguns países, ao invés de usar papel pra secar a mão, pra ser mais ecológico, sai esse pano de dentro do suporte. Aí você usa e ele volta pra dentro pra ser reutilizado pela próxima pessoa. Como é a vida dos canhotos? Escrever num caderno pros destros é normal, mas pros canhotos significa sujar a mão inteira de lápis ou caneta. E é impossível escrever em lousas, porque você apaga o que escreveu com a mão. O número de carteiras na escola pra canhotos também é mísero. E muitas vezes você tem que sair pra buscar em outra sala. Usar tesoura também é um desafio. Os números nas fitas métricas ficam invertidos. E a geladeira vira uma arma. Os comerciais de comida mentem pra você. Pra fazer bebida de fruta, se eles usassem refrigerante real, ficaria tudo feio e caído dentro do copo. Por isso, eles colocam as frutas dentro de slime. E fica tudo lindo e apetitoso. E ao invés de usar queijo derretido, que poderia endurecer rápido, eles derretem cera e misturam um pouquinho de queijo só pra dar cor. E o resultado dá muita fome. Pra fazer um bife muito mais bonito que o real, pintam ele com graxa de sapato e desenham as marcas de grelha com delineador. Nos comerciais de cereal, ao invés de usar leite, usam cola branca, porque faz ele flutuar ao invés de afundar. E por fim, pra fazer um café lindo e cheio de espuma, misturam shoyu com sabão. Os comerciais de comida mentem pra você. Pra fazer bebida de fruta, se eles usassem refrigerante real, ficaria tudo feio e caído dentro do copo. Por isso, eles colocam as frutas dentro de slime e fica tudo lindo e apetitoso. E ao invés de usar queijo derretido, que poderia endurecer rápido, eles derretem cera e misturam um pouquinho de queijo só pra dar cor. E o resultado dá muita fome. Pra fazer um bife muito mais bonito que o real, pintam ele com graxa de sapato e desenham as marcas de grelha com delineador. Nos comerciais de cereal, ao invés de usar leite, usam cola branca, porque faz ele flutuar ao invés de afundar. E por fim, pra fazer um café lindo e cheio de espuma, misturam shoyu com sabão. Nessa
prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Esse cinema é feito pra quem tem TDAH. Diferente dos cinemas normais que proíbem que você use o celular, esse fica com as luzes ligadas e é cheio de atividades pra fazer. Dá pra ficar vendo vídeo, colorir, tricotar, tudo isso enquanto o filme tá passando. Esse sorvete é tão duro que precisa de uma faca pra cortar. Ele é o sorvete turco, que derrete muito mais devagar do que os sorvetes normais. Os que a gente toma são macios, porque são feitos com leite de vaca. Mas esse é feito com leite de cabra super concentrado. Além de ter um ingrediente especial chamado salep, que deixa o sorvete tão duro que ele não derrete no sol. Esse sorvete é tão duro que precisa de uma faca pra cortar. Ele é o sorvete turco, que derrete muito mais devagar do que os sorvetes normais. Os que a gente toma são macios, porque são feitos com leite de vaca. Mas esse é feito com leite de cabra super concentrado. Além de ter um ingrediente especial chamado salep, que deixa o sorvete tão duro que ele não derrete no sol. Esse sorvete é tão duro que precisa de uma faca pra cortar. Ele é o sorvete turco, que derrete muito mais devagar do que os sorvetes normais. Os que a gente toma são macios, porque são feitos com leite de vaca. Mas esse é feito com leite de cabra super concentrado. Além de ter um ingrediente especial chamado salep, que deixa o sorvete tão duro que ele não derrete no sol. Esse sorvete é tão duro que precisa de uma faca pra cortar. Ele é o sorvete turco, que derrete muito mais devagar do que os sorvetes normais. Os que a gente toma são macios, porque são feitos com leite de vaca. Mas esse é feito com leite de cabra super concentrado. Além de ter um ingrediente especial chamado salep, que deixa o sorvete tão duro que ele não derrete no sol. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada, porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada, porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada, porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada, porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais.